E aí galera, estamos de volta com mais um vídeo e na aula de hoje iremos falar um pouquinho sobre quadriláteros, suas classificações e propriedades. Mas inicialmente vamos falar um pouquinho sobre polígonos. Polígono é uma palavra grega formada de duas partes. A primeira, poli, que significa vários, e gonos, que significam ângulos. Assim, polígono é toda figura que possui vários lados. Vale lembrar que esses lados são segmentos de reta e não podem se cruzar. Observe estes exemplos. A primeira e a segunda figura, os lados são segmentos de reta e eles não se cruzam. Assim, são exemplos de polígonos. A terceira figura, os lados se cruzam, o que caracteriza que não é um polígono. A quarta figura, nós temos um lado curvado, que não é um segmento de reta. Logo, essas duas figuras não são polígonos. Existem polígonos convexos e polígonos não convexos. Polígono convexo é todo aquele onde, ao tomarmos dois pontos A e B quaisqueres do interior deste polígono e unirmos esses dois pontos por um segmento de reta, o segmento de reta estará totalmente contido no polígono. Observe esses exemplos. Qualquer segmento de reta com origem em A e B internos ao polígono estará totalmente contido no polígono. O mesmo acontece no segundo. Qualquer segmento de reta com origem em A e B estará totalmente contido no polígono. Logo, esses dois são exemplos de polígonos convexos. O mesmo não acontece com o terceiro exemplo. Observe que um segmento de reta com origem em A e B internos ao polígono faz com que uma parte desse segmento fique externo. Logo, esse é um polígono não convexo. Quadriláteros. São todos os polígonos que possuem quatro lados. Os quadriláteros que possuem dois pares de lados paralelos são classificados em paralelogramos, que é o retângulo, o quadrado, o losango e o próprio paralelogramo. Já os quadriláteros que possuem um par de lados paralelos são classificados em trapézios. Vale lembrar aqui que nós temos três tipos de trapézios: o trapézio retângulo e o trapézio isósceles. Retângulo. Retângulo é todo paralelogramo que possui quatro ângulos retos, por exemplo, o retângulo e o quadrado. Losangos são todos os paralelogramos que possuem quatro lados da mesma medida, ou seja, lados congruentes. São exemplos o losango e o próprio quadrado. Resumindo, no grupo dos quadriláteros, nós temos diversas figuras. Dessas figuras, nós temos aquelas que possuem os lados paralelos, ou dois pares de lados paralelos, que são os paralelogramos. Dentro do grupo dos paralelogramos, nós temos as que possuem ângulos de 90 graus, ou quatro ângulos retos, que é o grupo dos retângulos. Dentro do grupo dos paralelogramos, nós ainda temos aqueles que possuem os quatro lados de mesma medida, ou lados congruentes, que é o grupo dos losangos. Observe que o quadrado ele possui características dos retângulos e dos losangos, logo é o grupo dos quadrados. Ainda, nós temos o grupo das figuras ou dos quadriláteros que possuem apenas um par de lado paralelo, no caso, os trapézios. Propriedade dos quadriláteros. Paralelogramos. Possuem os lados opostos congruentes, possuem os ângulos adjacentes suplementares. Por exemplo, neste paralelogramo, nós temos os ângulos A, B, C e D. Os lados opostos, que é o lado AB, é congruente ao lado DC, isto é, possuem a mesma medida. Da mesma forma, o lado AD é congruente ao lado BC, que possuem a mesma medida. O ângulo A e o ângulo B são ângulos adjacentes, portanto, são ângulos suplementares, isto é, somam 180 graus. Da mesma forma, o ângulo A e o ângulo D também são adjacentes, somando 180 graus. O ângulo B e o ângulo C também são adjacentes, da mesma forma que o ângulo C e o ângulo D também são adjacentes. Retângulos possuem os lados opostos congruentes e possuem os quatro ângulos retos. Além disso, possuem as diagonais congruentes, isto é, de mesmo comprimento. Observe na figura, nós temos os lados AB, que é congruente ao lado DC, o lado AD, que é congruente ao lado BC. Além disso, os ângulos em A, B, C e D são ângulos retos, são ângulos de 90 graus.
Além disso, a diagonal AC e a diagonal BD também são congruentes, isto é, possuem a mesma medida. Losangos. Os losangos possuem os 4 lados congruentes. Além disso, possuem as diagonais perpendiculares entre si. Observe nessa figura. Os lados AB, BC, DC e AD são lados congruentes, isto é, possuem a mesma medida. A diagonal AC e a diagonal BD são perpendiculares entre si, ou seja, se cruzam formando ângulos de 90 graus. Quadrados. Pelo fato dos quadrados possuírem características dos retângulos e dos losangos, eles possuem os 4 ângulos retos e as diagonais são perpendiculares entre si. Observe, os lados AB, BC, CD e DA são congruentes. Além disso, os ângulos em A, B, C e D são ângulos retos ou ângulos de 90 graus. E a diagonal AC e a diagonal BD são diagonais perpendiculares entre si, isto é, se cruzam formando ângulos de 90 graus. Trapézios. Trapézios possuem apenas um par de lados paralelos, porém de tamanhos diferentes, que serão chamados de bases, base maior e base menor. Além disso, eles possuem os ângulos adjacentes localizados em bases diferentes suplementares. Observe, nesse trapézio, nós temos que o ângulo A e o ângulo D são ângulos adjacentes, porém estão localizados em bases diferentes, logo são ângulos suplementares, isto é, o ângulo A mais o ângulo D é igual a 180 graus. Da mesma forma, o ângulo B e o ângulo C estão localizados em bases diferentes e são adjacentes. Assim, o ângulo B mais o ângulo C também somam 180 graus. Os segmentos de reta AB e DC são os segmentos paralelos, que serão chamados de base. Neste caso, o segmento CD ele vai representar a base maior por ser o maior dos dois segmentos, enquanto que o segmento AB vai representar a base menor. Aqui é importante observar que, se o trapézio for isósceles, isso é, os lados não paralelos possuírem a mesma medida, as diagonais também terão a mesma medida, isto é, serão congruentes. Vejamos alguns exemplos. Neste exercício, eu quero determinar o valor de cada um dos lados da figura abaixo. Observe que a figura está tratando de um paralelogramo. E como dito no exercício, nós queremos saber o valor dos lados. Assim, é essa propriedade que nós vamos ter que estar buscando. Organizando a resolução, teremos o lado AB equivalendo a 3x mais 2, o lado DC a 2x mais 7, o lado AD a 5y menos 3 e o lado BC igual a 3y mais 1. A propriedade dos lados de um paralelogramo diz que os lados opostos são congruentes, isto é, o lado AB é congruente ao lado DC. Assim, eu posso dizer que a medida de AB, que é 3x mais 2, é igual à medida de DC, que é 2x mais 7. Aqui nós temos uma equação de primeiro grau. Para resolver essa equação, basta deixar em um dos lados da igualdade os termos com x e no outro os termos sem x. Assim, passando 2x para o lado esquerdo da igualdade com o sinal trocado e trazendo o 2 para o lado direito da igualdade também com o sinal trocado, teremos 3x menos 2x igual a 7 menos 2. Resolvendo, vamos ter 3x menos 2x igual a x, 7 menos 2 igual a 5. Para resolver o valor de y, nós vamos usar a mesma propriedade, ou seja, o lado BC é congruente a AD. Assim, eu posso dizer que o lado AD, que é 5y menos 3, é igual ao lado BC, que é 3y mais 1. Novamente, resolvendo essa equação, teremos 5y menos 3y é igual a 1 mais 3. Aqui nós trocamos o 3y e o menos 3, trocamos de lado da igualdade. Resolvendo a equação, 5y menos 3y, temos que 2y é igual a 4. Dividindo os dois lados da igualdade por 2, temos que o y é igual a 2. Resta agora calcular cada um dos lados deste nosso paralelogramo. Mas, como que o lado AB é 3x mais 2 e o valor de x é 5, basta fazer
3 vezes o valor de x, que é 5, mais 2. Resolvendo a multiplicação e depois a soma, temos que o lado AB é igual a 17. Da mesma forma, o lado DC vai ser igual a 2 vezes x, que é 5, mais 7. Resolvendo a multiplicação, depois a adição, também temos 17. O lado AD é 5 vezes o y menos 3. Então, teremos 5 vezes o y, que é 2, menos 3. Resolvendo a multiplicação e depois a subtração, nós temos que o lado AD é igual a 7. Para o lado BC, de forma análoga, teremos 3 vezes o y, que é 2, mais 1, o que resulta em 7. Logo, os lados AB e DC são lados de medida 17, enquanto que os lados AD e BC são lados de medida 7. Assim, os lados do paralelogramo são 17 e 7. Neste segundo exercício, nós queremos determinar o valor dos ângulos A e D da figura abaixo. Observe que nós temos um trapézio. Inicialmente, eu vou estar extraindo o ângulo A, que é 3x mais 25, e o ângulo D, que é 2x mais 30. Note que o ângulo A e o ângulo D se encontram em bases opostas e são ângulos adjacentes, logo são ângulos suplementares, isto é, o ângulo A mais o ângulo D é igual a 180 graus. Trocando o valor de A por 3x mais 25 e o valor de D por 2x mais 30, teremos 3x mais 25 mais 2x mais 30 igual a 180. Somando os termos que possuem x, 2x mais 3x igual a 5x, 25 graus mais 30 graus, mais 55 graus, igual a 180. Passando 55 para o lado direito da igualdade com o sinal trocado, teremos que 5x é igual a 180 menos 55, ou ainda 5x igual a 125. Dividindo os dois lados da igualdade por 5, nós teremos que 5x dividido por 5 é x e 125 por 5 igual a 25. Assim, nós calculamos o valor de x. Porém, o exercício quer saber o valor do ângulo A e do ângulo D. Para isso, devemos trocar o valor de x por 25. Desta forma, o ângulo A vai ser 3 vezes x, que é 25, mais 25. Resolvendo primeiro a multiplicação e depois a adição, nós temos que o ângulo A vai ser igual a 100 graus. O ângulo D ficará 2 vezes x, que é 25, mais 30 graus. Resolvendo a multiplicação e depois a adição, nós temos que o ângulo D vale 80 graus. Desta forma, os ângulos A e D do trapézio são 100 graus e 80 graus, respectivamente. É isso aí, galera. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.